Meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Trindade augusta e soberana, auxiliados, sustentados pelo Espírito Santo, pelo seu poder, convido os irmãos a abrirem a Sagrada Escritura em Isaías, no capítulo 51. Estamos fazendo exposição deste livro e hoje nós vamos expor do verso de número 12 até o verso de número 16. Isaías 51, do verso de número 12 até 16. Mesmo sentados, mas toda a reverência, ouçamos a leitura deste trecho inspirado, sagrado, da palavra de Deus. Isaías 51, começando no verso de número 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que não passa de erva? Quem és tu, que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus, fundou a terra, e temes continuamente, todo dia, o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá à sepultura. O seu pão não lhe faltará, pois eu sou o Senhor, teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra, e diga a Sião: tu és o meu povo. Deus queira, por sua graça, aplicar sua palavra no nosso coração. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui reunidos como igreja, neste dia do Senhor, para o culto vespertino. E nos colocamos diante de Ti, Senhor, aqui, neste momento preciso em que vamos expor a Tua palavra. Tu sabes a condição do Teu servo, física. Eu rogo que o Senhor tenha misericórdia e possa, Senhor, me assistir de forma a poder expor a Tua palavra, Senhor Deus, com convicção, fidelidade. Conceda-me esta graça e abençoa, Senhor, todos que estão aqui e que foram trazidos por Ti mesmo para ouvir a pregação da Tua santa e bendita palavra. Esperamos em Ti, nossos olhos estão postos em Ti, confiando somente em Ti, Senhor. Tem misericórdia, glorifica o Teu santo nome, exalta o Teu bendito Filho, glorifica a Tua palavra, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor Deus, que não depende de nós. O Senhor é poderoso. Em Ti mesmo tens todo o poder, Senhor, e usa as coisas que não são para confundir as que são, as fracas para confundir as fortes.
Faze isto, Senhor, para a glória do teu nome, para a glória do teu Filho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos expondo este livro e os irmãos devem se lembrar do contexto, porque é muito importante entender o contexto. O povo de Judá está para ser levado para o cativeiro. É o povo de Deus, mas pecou contra o Senhor e agora está sob juízo e condenação, e caminhando para uma situação vexatória, 70 anos de cativeiro. E que compreenderia um opróbrio, não só pelo fato do cativeiro, mas destruição da cidade, dos muros, do templo, da dignidade de nação, moral, tudo seria arrasado, destruído. Por causa do pecado. Contudo, o Senhor não tinha o propósito de destruir seu povo e arrasá-lo ou apagar seu nome da face da terra. Não. O Senhor tinha ainda planos com relação ao seu povo, principalmente em relação ao seu plano eterno de salvar os seus eleitos em todas as famílias da terra por meio do seu bendito Filho, o Senhor Jesus Cristo. De modo que esta aflição, castigo, cativeiro, opróbrio do povo estava dentro do propósito de Deus, porque eles seriam restaurados. O castigo lhes serviria para se desvencilharem da idolatria, voltarem para reconstruir o templo, a cidade, a nação, até que de suas entranhas viesse o Redentor, que vem dos judeus segundo a carne, conforme a própria palavra. Por isso, o Senhor levanta o profeta Isaías, que num determinado momento passa da exortação firme, dura contra o pecado, à consolação e a infundir esperança no coração do povo que iria passar por essa experiência. A partir do capítulo 40, em especial, Deus ordena que o profeta mude o seu discurso e passe a consolar. Verso 1 diz: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já está vindo o tempo da sua milícia e que sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. E então, a partir daí, os discursos e a profecia, a palavra do profeta é uma palavra de consolação. Meus irmãos, isto é importante para nós hoje, porque nós temos passado como igreja experiências semelhantes.
altos e baixos. Quem conhece a história da igreja sabe disso. Momentos de avivamento, abençoados, santos, mas momentos de apostasia. O tempo antes da reforma foi um momento triste, de trevas. Até que o Senhor, por sua graça e grande misericórdia, levantou os reformadores. Homens que foram tomados pelo Espírito Santo e com coragem proclamaram a verdade, falaram com toda ousadia contra o pecado, idolatria, e exaltaram as Escrituras, só a Escritura. Mas depois nós tivemos tempos ruins e avivamentos que pela graça do Senhor vieram. Estamos vivendo agora um momento difícil na experiência da igreja. Um momento de aridez espiritual. Um momento em que as ameaças do inimigo se agigantam. Se nós olharmos para a experiência de alguns países vizinhos, tem sido de fato uma situação muito triste. Pense nos irmãos, os crentes da Venezuela neste momento. A ameaça tão terrível de uma ditadura socialista, comunista, para cercear mesmo a liberdade. E tudo que tentam, tudo que intentam fazer é como que nada. E muitos dos que estão se expondo na tentativa de lutar contra esta ameaça são rechaçados violentamente e alguns perderam a vida. E há outros lugares assim, em que a igreja tem sofrido terrivelmente. Nós não estamos muito distantes disso, estamos vivendo um momento também crítico na nossa experiência. O desencanto que temos tido com relação às lideranças. De esquerda, de direita, não importa. Situação econômica gravíssima. E as igrejas estão alheias, embevecidas simplesmente num tipo de culto emocional, de entretenimento. E nós então vemos cada dia notícias tão terríveis e ficamos em sobressalto, pensando, meu Deus, o que será? O que será? Às vezes somos tomados de certo desânimo, ou de tal desânimo, que nós achamos que o bem não triunfará, o mal triunfará. Que Satanás, com seus propósitos destruidores, prevalecerá. E então, meus irmãos, este é um momento em que precisamos ouvir a voz do Senhor. A voz consoladora do Senhor, no
dor, do desespero, precisamos de uma palavra de esperança e de consolo da parte de Deus. E o que temos nesse texto, meus irmãos, é um conforto inigualável. Esse texto nos conforta, nos consola, nos anima de forma maravilhosa. Lembrando o texto que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse texto, então, nos lembra de que não temos que temer os homens, porque Deus está no controle. Ele é quem criou os céus e a terra. Em segundo lugar, o Senhor nos diz que logo nos libertará. E nos faz lembrar que já fez isto no passado com relação à sua igreja. E em terceiro lugar, Cristo, o Senhor dos exércitos, em cuja boca está a palavra que ele deu para os profetas e que é dele mesmo, criará um novo reino, que já é realidade espiritualmente falando, pelo Evangelho, mas que irá se consumar no futuro de forma material, um novo céu, uma nova terra. Vamos então ver isso aqui nesse texto. Primeiro, um conforto inigualável, porque não temos que temer os homens. Temer os homens é esquecer que Deus criou os céus e a terra. Versos 12 e 13. Vamos ler. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal e o filho do homem que não passa da erva ou de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus, fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Meus irmãos, como é que podemos temer o homem? Nós somos tentados a temer os homens, porque eles podem ter poder nas mãos, poder de fazer mal, poder de nos prejudicar. Já aconteceu, né? Nós já vimos isto, em que bancarrota nos achamos e nos encontramos por desmandos, roubalheira, má administração, ganância. E então ficamos preocupados, porque na nossa experiência nós já vimos que muitas vezes o homem mau prospera e nos ameaça e faz mal. Mas, meus irmãos, nós aprendemos pela palavra de Deus que é Ele, Deus mesmo, quem controla. É Deus mesmo quem faz isto. É Ele quem faz que o homem mau suba ao poder. É Ele quem manda e ordena. Nenhum homem algum ascenderá ao poder se não for por Deus. E o que o Senhor está nos mostrando é que, ainda que Deus conceda ao homem mau prosperar e fazer o seu mal, não devemos temê-lo de forma alguma. Temer ao homem é se esquecer de Deus, é desconsiderar
Deus. Como temer o homem que é mortal como o capim, como a relva? Ele não é nada. Ele pode falar, arrotar, arrogância, ameaças, dizer que vai fazer isso, fazer aquilo, mas não vai fazer nada se o Senhor não ordenar e não permitir. Deus está no controle. Ele criou os céus e a terra. E nós precisamos sempre fazer uma distinção do que é chamado de deísmo, que é uma proposta herética de que Deus teria criado todas as coisas, mas se afastado e deixado as coisas funcionarem por elas mesmas, sem nenhuma intervenção. Isso é heresia, isso não é o que a palavra de Deus nos revela a respeito de Deus, que é um Deus imanente, que é um Deus presente, que é um Deus soberano, que pela providência governa e decreta. Todas as coisas estão decretadas, todos os acontecimentos já estabelecidos, pré-estabelecidos, segundo a sua soberania e o seu poder. Portanto, o mundo não está à deriva, não está nas mãos dos homens, está nas mãos de Deus. Nós devemos simplesmente descansar no Senhor que criou os céus e a terra e que governa os céus e a terra e que é Senhor dos céus e da terra. Nós não podemos esquecer que quando o Senhor Jesus está se despedindo dos seus apóstolos, ele diz claramente: todo poder me foi dado nos céus e na terra. O que ele quis dizer com isso? O poder foi dado a ele. Todo o poder. Não é um pouco de poder, parte do poder. Todo o poder foi dado a ele. Ele foi assunto aos céus, recebido na glória, o Rei da glória. Os portais eternos receberam o Rei da glória. Ele se assentou num alto e sublime trono, à direita de Deus Pai, com todo o poder, e assim que ele governa. Os homens não querem saber dele. Nem mencionam Cristo, nem Deus. Fico triste quando ouço pronunciamentos desses homens ímpios que estão no poder e que não mencionam sequer Deus ou a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas é assim mesmo. Isso não muda nada. O Senhor Jesus os colocou lá, o Senhor Jesus os há de tirar e exercer o seu juízo sobre cada um deles. E é Ele quem reina, soberanamente. É Cristo que criou os céus e a terra. Tudo foi criado por meio dEle, por intermédio dEle. Sem Ele nada do que foi feito se fez. E tudo foi criado para Ele, para a glória dEle. Cristo reina, Cristo está no trono, com todo o poder. Ele é Senhor dos céus e da terra. É Senhor do Brasil, é Senhor da Venezuela, é Senhor da Coreia do Norte, da China, é Senhor de todos esses países chamados muçulmanos. Alá não serve de nada. É Cristo quem governa, quem reina e é Senhor de tudo e de todos. Então não temos que temer. E veja, o texto diz assim, que criou os céus e a terra e que nos criou. Veja, o texto diz, quem és tu? Verso 13, que te esquece do Senhor que te criou. Mas veja, Calvino comentando, chama atenção para
dizer o seguinte: esta palavra do profeta não deve ser tomada como criação geral. Assim como criou os céus e a terra, criou também os homens, criou cada um de nós. Ele está se dirigindo ao povo chamado povo de Deus. E, portanto, você deve se lembrar que a palavra que ele está a quem ele está se dirigindo agora é a igreja do Senhor. Veja, ele diz, verso 7, voltando antes: ouvi-me vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Então ele está falando a crentes, a igreja, aqueles a quem o Senhor escolheu, amou e salvou. Então, esta criação, diz Calvino, não é a criação geral, mas espiritual. E então cita Efésios, um texto que Calvino sugere, Efésios, no capítulo 1, versículo 10, que diz assim, aliás, capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja, criados em Cristo Jesus. Então, que te criou é que te recriou em Cristo Jesus. E, meus irmãos, é claro, isso toma uma força muito, muito diferente do que a criação normal. Você é parte da criação de Deus, de todos os homens. Ele está falando do seu povo, a quem ele não só criou, realmente, como criou todas as coisas, mas recriou em Cristo Jesus. Ele está falando da obra gloriosa do novo nascimento, que é resposta e consequência da obra de Cristo. Deus deixou sua glória e se empenhou na sua encarnação, na sua vida perfeita de verdadeiro homem, verdadeiro Deus, debaixo da lei, obediente à lei, obediente a Deus, servo sofredor, com toda a sua aflição, em todo tempo, em todo momento, de fidelidade e comunhão a Deus, lutando contra as trevas e feras no deserto, e ainda entregando-se a si mesmo na cruz, para uma saga profunda, misteriosa, de um sofrimento enigmático que não podemos compreender, envolvendo aflições profundas da sua alma, santa e pura, carregando os pecados do seu povo e derramando o seu sangue divino, cumprindo perfeitamente a justiça e o que era necessário, inclusive carregando o nosso inferno, descendo ao Hades, e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, a fim de que fosse possível uma recriação de um povo santo, eleito. Então, meus irmãos, se é tudo isso, o profeta está dizendo que a proteção, o consolo, a ação poderosa de Deus é em favor deste povo que ele recriou. E, portanto, não temos que temer homem algum, porque o Deus que não só criou o universo, os céus e a terra, mas que nos recriou em Cristo Jesus, diz: eu sou aquele que vos consola. Por que temer ao homem que é como um mato, relva, mortal? Então, recebam esta consolação maravilhosa da parte de Deus.
cheia de esperança. Diz que se você é do Senhor, eleito de Deus, amado, então Deus entrou em aliança com você para lhe proteger, para lhe abençoar. Ele tem um compromisso de honra que envolve seu nome e que envolve o sacrifício do seu filho em favor do seu povo. Não tema o homem que é mortal. Mesmo porque se você fizer isto, entristecerá o Espírito Santo e a Deus. Porque temer o homem mortal é se esquecer de Deus. A segunda coisa que vemos no texto é que o Senhor logo libertará. Porque já fez isso. Veja os versos 14 e 15. O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá. Lá não descerá à sepultura. O seu pão não lhe faltará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Os irmãos, vejam, o Senhor está dizendo para o povo que, mesmo eles estando cativos, exilados e cativos, depressa serão libertos. Bom, depressa nós sabemos que demorou quanto tempo? 70 anos. 70 anos. Para nós é muito, né? Estou fazendo 70 anos. Meu Deus, uma vida. Eu sei que está aí o limite determinado. Deus, o resto é cancerinfado. Uma vida, 70 anos. Mas para Deus, isso é nada. Isso é nada. Nós ficamos olhando a vida e achamos, eu estou com 70 anos, mas vivi demais, eu já estou pronto. Foi muita coisa. Demorou para chegar até aqui. Mas, meus irmãos, isso é realmente nada a vida. Tudo passa rapidamente e nós voamos. O Salmo 90 fala, né, dessa brevidade da vida. Mas passam os anos como um pensamento ligeiro. De manhã cresce, viceja, à tarde murcha e seca. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, nós não devemos considerar os anos que nós vivemos aqui. Nós devemos pensar como Deus pensa. Deus, quando considera o seu povo, não considera a sua jornada na terra apenas, mas a eternidade que Ele tem para nós. A eternidade não só com a alma, a eternidade com o corpo. Porque esse é o plano e o propósito dele. Então, para Deus, 70 anos é nada. E ele diz, depressa irá ouvir e atender. Então, talvez alguns pensassem assim, mas o Jeremias, o profeta, diz 70 anos. Então nós talvez nem vejamos esta libertação. Mas aí, o Senhor diz para eles, o exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá à sepultura. O seu pão não lhe faltará.
Deus promete a libertação para o povo. Deus promete libertação para o povo e assistência lá no cativeiro. Veja, não faltará o pão. Mesmo cativos, eles seriam sustentados e trazidos de volta. Nós não temos os pormenores disso, mas é muito provável que, na verdade, os que partiram para o cativeiro provavelmente fossem jovens. Velhos que teriam que morrer, morreram. E o Senhor os sustentou lá, até que voltassem velhos. Muitos voltaram velhos, velhinhos. Porque diz o texto que quando eles voltaram, os mais velhos choraram quando viram o fundamento, a fundação do templo, porque viram que era menor do que o que eles viram antes, quando eram jovens. 70 anos se passaram. Mas Deus os sustentou e Deus os libertou. Mas, meus irmãos, o que é importante aqui é que o Senhor, mesmo na aflição que Ele ordenou ao seu povo, não desampara o seu povo, mas socorre, assiste, ampara, está presente. Aí nós podemos aqui pensar neste cativeiro babilônico em muitas circunstâncias que nós passamos como crentes. Você não precisa ir para a Babilônia para experimentar cativeiro babilônico. Você pode experimentar como crente aflições que são cativeiros babilônicos determinados por Deus. Alguns estão passando por aflições já há algum tempo, presos por circunstâncias difíceis, orando, estão em pleno cativeiro babilônico, de aflição. Mas o Senhor promete estar com você, consola você dizendo, depressa você será liberto. Então, é maravilhoso você ter esperança de que isso passará. Não vai ficar assim para sempre. Deus tem determinado uma libertação, uma cura, uma mudança, uma intervenção poderosa, quebrar os grilhões, repreender o tirano. Ele está prometendo, depressa será libertado. O grande problema nosso diz respeito aos relógios conflitantes. O relógio de Deus e o nosso relógio. O nosso relógio, ele não é o mesmo relógio de Deus. O relógio de Deus é absolutamente perfeito. Perfeito, não erra, não atrasa, não adianta, é absolutamente perfeito e tem já determinado as horas da cura e da libertação conforme o seu propósito eterno. O nosso, não. Nós queremos agora. Nós oramos e queremos a libertação agora. O nosso relógio, a gente está sempre mexendo o ponteiro para ser agora. Mas o Senhor nos ensina que não é assim. Na nossa experiência, nós temos que aprender a esperar. Talvez a oração mais importante para o crente seja: ensina-me, Senhor, a esperar. Esperar sem me desesperar. Esperar.
mas esperar com esperança e com consolação de Deus, de uma promessa tão maravilhosa como esta. Depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá à sepultura, o seu pão não lhe faltará. Meus irmãos, não é animador, não é consolador você estando na Babilônia, nesse mundo, nesse vale de lágrimas, com tantas dificuldades, tantas experiências dolorosas na sua vida pessoal, na sua família, tantas dores, tantas lágrimas. O Senhor diz: vai passar, depressa Ele libertará. E promete estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Enxugar suas lágrimas, consolar você, animar você. Isso é uma promessa maravilhosa e é a experiência de todos os crentes, meus irmãos. No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja que ele nos anima também, fazendo-nos lembrar as coisas que ele fez. Verso 15: eu sou o Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as suas ondas. Quer dizer, isso faz referência ao que aconteceu na experiência do povo. Quando é que isso aconteceu? Quando Deus agitou as ondas com o vento oriental, abriu um caminho no mar para o povo passar com o pé enxuto. Deus não quer que o seu povo se esqueça disso. E ele, durante todas as escrituras, os profetas estão sempre se lembrando desse momento extraordinário e maravilhoso, desta intervenção sobrenatural, poderosa da parte de Deus, livrando o povo no momento de aflição e de perigo, com uma saída absolutamente inesperada. Todo crente, portanto, deve aguardar e esperar uma saída inesperada de Deus, aquele que agita as ondas, que abriu o mar e fez o seu povo andar a salvo, com pé enxuto, entre muros de água, até que chegasse são e salvo do outro lado. E trouxe o tirano com seu exército na sua fúria insana e o fez adentrar mar adentro, porque estava determinado o juízo de Deus sobre ele. E as águas cobriram e mataram os egípcios e destruíram a todos os inimigos de Deus e os inimigos do povo de Deus. Por que você não crê nisto? Por que não recordar essas maravilhas de Deus? E eu vou dizer mais: se isso Deus fez com um povo no Antigo Testamento, povo que era poupado por Deus, por sangue de bodes e de carneiros que lembravam a ele o sangue do seu filho, quanto mais o Senhor não fará em favor de um povo que está coberto com o sangue do seu filho, lavado no sangue, não de touros e nem de bodes, mas do seu bendito filho. Então, é preciso crer. Receba esta consolação do Senhor, que promete que não só nos livrará, mas que nos sustentará no meio desta aflição.
Lembra os feitos poderosos que Deus agiu, realizou em favor do seu povo. Quanto mais não fará para os seus escolhidos, lavados e remidos no sangue do seu bendito Filho. Eu não sei o que está lhe afligindo, trazendo temor ao seu coração. Talvez o inimigo tenha se levantado e está lhe atormentando com ameaças, porque é isso que ele faz mesmo. A Bíblia chama isso de setas inflamadas do inimigo. Mas Deus está lhe falando agora, pela sua palavra, através deste meio de graça da pregação. É Cristo mesmo quem está aqui para lhe dizer isso. Vai passar, depressa vai passar. Deus libertará você. Você não morrerá, não descerá à sepultura, o pão não lhe faltará. É claro que nós vamos morrer, não é? Se Cristo não voltar, nós vamos descer à sepultura. Uma hora vamos. Está ordenado a todos os homens morrer. Mas, meus irmãos, nós aprendemos que a morte perdeu sua força, o seu assombro, porque Cristo a venceu. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Então não tememos a morte. Cristo é Senhor da morte. Cristo é quem controla a morte. E para os crentes, ela é suave, é doce, ela é bendita, porque é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, morrer, descer à sepultura, não é como na experiência dos israelitas, vítima do opressor, de Nabucodonosor, porque é esse contexto aqui. Nós estamos livres da morte. O Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive nunca morrerá. Interessante a palavra de Jesus, não é? Preciosa. De fato, então, a morte perdeu o seu efeito destruidor. Ela para o crente passa a ser um efeito vivificador. É isso que quer dizer, passou da morte para a vida. Precioso. Então, é consolador isso. E por último, eu quero ressaltar esta expressão última linha do verso 15. O Senhor dos Exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra, e diga a Sião: tu és o meu povo. Meus irmãos, esta última linha do verso 15 e o verso 16 está se referindo a Cristo. Veja por quê. Vamos juntos. O Senhor dos Exércitos é o meu nome. Esta expressão, Senhor dos Exércitos, diz respeito
a Jeová, o Deus da aliança, como general de um exército, ou capitão. À frente de um exército em favor do seu povo, o povo da aliança. Acontece que este capitão, este general, é especificamente Cristo, o Redentor. Vamos abrir em Isaías 47. É só você voltar um pouco, 47, versículo 4. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é seu nome, o Santo de Israel. Vou repetir. Veja quem é o Senhor dos Exércitos. Quanto ao nosso Redentor, esta palavra ela é especificamente relacionada a Cristo. Ele é o Redentor. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é seu nome. Então, o Redentor, que é Cristo, é chamado de o Senhor dos Exércitos. Veja também 54, Isaías 54, verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. É o Santo de Israel. É o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Quem é? Cristo. Cristo, Santo de Israel, Redentor. É Cristo. E o nome dele qual é? Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, Cristo é o nosso general em chefe. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele venceu por nós, na cruz do Calvário, o exército do inimigo maior, Satanás, e todos os seus exércitos, miríades de demônios. Todos foram subjugados, vencidos, humilhados, jogados aos seus pés, em desprezo. O Senhor nos venceu, o Senhor dos Exércitos, o Redentor, nosso Redentor, venceu o nosso arqui-inimigo na cruz do Calvário. Isso está lá em Colossenses de modo mais específico e claro, e é bom que guardemos isto. Colossenses, no capítulo número 2, e 15, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Agora veja, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nosso general em chefe, Cristo. É por isso que ele é chamado do Senhor dos Exércitos. Porque ele venceu Satanás e todos os demônios. Porque tudo mais, todas as outras forças humanas e exércitos humanos que se levantam, eles se levantam na força do inimigo, do diabo. Ora, se o Senhor já tem o controle absoluto contra Satanás, então, meus irmãos, o inimigo jamais poderá prevalecer, nem ele com suas hostes infernais poderosíssimas,
os anjos do inferno caídos são poderosos, mas não podem fazer nada, absolutamente nada. A palavra de Deus diz: aquele que nasceu de Deus nos guarda e o maligno não nos toca, mas não pode. Para tocar em Jó, ele teve que suplicar, ele teve que pedir, e Deus concedeu com limites. Assim também o inimigo não poderá, não poderá de forma alguma ultrapassar os limites de Deus. O Senhor tem o controle, é o Senhor dos exércitos, é o nosso Redentor. Meus irmãos, então quer dizer que nós fazemos parte de um povo que é também chamado de exército do Senhor e que tem um comandante em chefe que é absolutamente vitorioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e que já tem debaixo dos seus pés e sob seu domínio e poder todas as forças malignas contrárias. Então, nós já fazemos parte de um exército vitorioso. Isso é consolador. Nós fazemos parte de um reino já vitorioso, que tem um rei vitorioso, que é Senhor de tudo, de todos, do universo inteiro, de toda a terra, de todos os exércitos que possam existir em qualquer lugar. Todos estão debaixo do seu poder. Isso é consolador. E veja, o texto é dito que esta palavra de vitória, esta palavra de salvação, esta palavra gloriosa de que um Redentor haveria de vir como Senhor dos exércitos e triunfar poderosamente em favor do seu povo na cruz, é uma palavra profética colocada na boca de todos os profetas por ele mesmo, o profeta por excelência. É isso então que nós lemos assim: ponho as minhas palavras na tua boca. Ele está falando do profeta Isaías e de todos os profetas e de Cristo, e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra, e diga a Sião: tu és o meu povo. Veja, Cristo, o Redentor, o Senhor dos exércitos, põe uma palavra profética na boca dos seus profetas para anunciar novos céus e nova terra, que tem dois aspectos: o aspecto espiritual, que é a era do Evangelho, que nós já experimentamos, maravilhosa e gloriosa, o reino de Deus está entre vós, e futura, que é de fato a vinda, a volta, o retorno glorioso deste nosso general em chefe, que virá naquele dia, montado um cavalo branco, com espada aguda saindo da sua boca, cetro de ferro nas mãos para reger as nações, e virá com poder e glória para dar a cada um segundo as suas obras, matará o inimigo com o sopro da sua boca, o anticristo. E todos aqueles que não obedeceram o Evangelho serão mortos e lançados no inferno. Meus irmãos, é de Cristo que está falando o texto.
Só para confirmar, se abrirmos na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, você sabe que é isso que diz o apóstolo Pedro. Essa palavra profética na boca de todos os profetas e na boca de Cristo, vem de Cristo mesmo. 1 Pedro 1, verso 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então esse texto responde este aqui: ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que estendas novos céus, fundes nova terra e diga a Sião, tu és meu povo. Cristo, Cristo, Cristo. É Ele quem vai estender, já começou, novos céus, nova terra. E garanta a todos os eleitos, amados do Pai, e amados por Ele mesmo, pelos quais Ele morreu na cruz e ressuscitou. Garanta com o seu povo. Declare com toda a autoridade que Ele tem: tu és o meu povo. Você, eu, todos que cremos, temos esta glória, este privilégio. Não é consolador? Não é consolador que Cristo tenha na sua boca a palavra profética de amparo, de consolação para o seu povo? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tem a palavra profética. Ele é quem garantiu que você fosse chamado filho de Deus, pertencesse ao seu povo. Então Cristo restabelece pelo Evangelho a ordem de todas as coisas. E é interessante que Efésios, no capítulo 1, verso 10, eu estou encerrando, Efésios 1, 10, tem essa promessa, essa palavra maravilhosa que está aqui. Eu vou ler 9. Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, Deus estabelece toda a ordem das coisas em Cristo, e nós fazemos parte, estamos nesta nova ordem, no reino dos céus, que é o prenúncio do novo céu, da nova terra que o Senhor tem para nós. Um conforto inigualável. Por que temer o homem? Não faça isso. Porque temer o homem é se esquecer de Deus, é desconsiderá-lo como Rei, Senhor, Criador dos céus e da terra, Criador e Recriador seu em Cristo Jesus.
É um conforto inigualável porque o Senhor logo libertará do seu cativeiro, logo, logo, das suas aflições, logo o libertará. E Ele promete estar com você até o fim, Ele guardar, Ele sustentar. É consolador, isso é consolador. E por último, é um conforto inigualável porque Cristo é o Senhor dos exércitos, em cuja boca está a palavra, é aquele que cria um novo reino, que chama judeus e gentios para formar um povo só, que é o seu povo, sua igreja. Eu não sei se há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou sua vida a Cristo e que está fora dessa realidade. Alguém que está ouvindo esta mensagem diz: não é para mim. Eu não sou povo de Deus, não fui recriado em Cristo, eu não tenho qualquer direito a esta consolação. Eu estou fora, sou ímpio, eu estou desligado da igreja, eu estou no mundo, eu não tenho nem Deus, nem salvação, nem qualquer esperança, estou sem Cristo no mundo. Então você precisa urgentemente entregar sua vida a Cristo. Vir e buscar dele esta salvação maravilhosa. Não ouse adentrar pela eternidade sem ter suplicado diante de Deus, como Jacó que lutou com o anjo: não te deixarei enquanto não me abençoares. Na vida ou morte, logrou bênção gloriosa, salvação. Lute, busque, inste com o Senhor pela salvação da sua alma. E você, crente, servo do Senhor, serva do Senhor, está passando por aflição, algum cativeiro, luta, receba consolação no Senhor. Eu mesmo sou aquele que vos consola. Oh, que o Espírito Santo possa ter usado esta palavra para ânimo, consolo, esperança no meio da aflição. Consolai, consolai meu povo, disse o Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos.